Olá, eu sou Manuel Souza e o nosso bate-papo de hoje é sobre os comunistas e os sindicatos. Bom, a relação dos comunistas com os sindicatos é umbilical, tanto que o surgimento do Partido Comunista do Brasil aqui no nosso país se dá no auge de um debate sobre a melhor forma de organização dos trabalhadores no início dos anos 20 do século passado. Bom, mas antes vamos dar uma passadinha resgatando a história da organização dos trabalhadores. No início do século XIX, com o advento da Revolução Industrial, a composição de classes da sociedade foi alterada drasticamente e surgiu o proletariado com grande protagonismo. Esse proletariado nascente ainda não tinha grande experiência de organização, tanto que nos seus primórdios a forma de luta principal era o ludismo, ou seja, simplesmente destruição das máquinas. Eles pleiteavam o fim do cercamento das terras, para que os operários pudessem retornar aos campos e eram contra a utilização das máquinas que estavam roubando o trabalho dos operários. Esse movimento se espalha pela Europa a partir de 1811 e é duramente reprimido. A maioria desses líderes são enforcados em 1813, inclusive Ned Ludd, que emprestou seu nome ao movimento. A segunda experiência mais expressiva se dá com o movimento cartistas. Por volta de 1830, a Carta do Povo é entregue ao Parlamento Britânico e pleiteava o sufrágio universal e a regulamentação da jornada de trabalho e de outros direitos trabalhistas. A luta segue com a formação de trade unions, de associações profissionais e de entidades beneficentes. Em 1848, Marx e Engels lançam o Manifesto Comunista. Aí já observamos um salto de qualidade. Enquanto os sindicatos se limitavam às lutas por conquistas imediatas da melhoria das condições de vida, o Partido Comunista teria o papel da luta pelo poder político, ou seja, elevar a consciência de classe dos operários de classe em si para classe para si. Em 1864, a consigna de Marx, operário de todos os mundos, univos, finalmente se realiza com a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, que reunia entidades de toda a Europa e dos Estados Unidos. Bom, mas voltemos para o Brasil. Em nosso país, o processo de industrialização se deu de forma tardia. Só na segunda metade do século XIX esse processo se inicia. Com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, os capitais brasileiros se voltaram para o investimento na industrialização. Assim, a organização do nosso proletariado se dará já no final do século, bastante influenciada pelas ideias anarco-sindicalistas trazidas pelos imigrantes europeus. No entanto, já em 1857 se registrava a greve negra em Salvador. Como nos ensina o professor João José Reis, diante de um decreto da Câmara que obrigava os ganhadores, homens pretos livres, a usar uma placa pendurada no pescoço e a pagarem um imposto para trabalharem como carregadores das cadeiras de arruar e de todo tipo de carga, eles simplesmente sumiram da cidade, até que o decreto fosse revogado. Importante registrar também que em 1881, a greve dos jangadeiros do Ceará, liderada pelo lendário Chico de Matilde, o Dragão do Mar, eles se recusaram a embarcar e desembarcar escravos, o que levou à antecipação da abolição da escravatura naquela província. Mas a organização de sindicatos mesmo só vem a acontecer no finalzinho do século e prevalecia o plurissindicalismo, ou seja, sindicatos pequenos e que não se consolidavam com o tempo. Em 1906 foi dado um passo adiante, a criação da COB, Confederação Operária Brasileira. O movimento anarco-sindicalista tem seu auge em 1917, com a greve geral dos têxteis em São Paulo. No período seguinte, o movimento operário experimenta um certo refluxo e isso coloca na ordem do dia o debate sobre as formas de organização dos trabalhadores. Também os reflexos da Revolução Bolchevique de 1917 passam a ter alguma influência nesse debate na defesa da construção de sindicatos unitários por ramos. Os princípios organizativos da IWW, Trabalhadores Industriais do Mundo, ganharam destaque no mundo inteiro
e no Congresso de Preparação da Internacional Sindical Vermelha, que foi realizado em Moscou em 1921. É no bojo desse debate que o jornalista Astrogildo Pereira, junto com 8 operários, fundam o Partido Comunista do Brasil em março de 1922, propugnando pela unidade sindical e em oposição ao plurissindicalismo. Nos anos seguintes, registra-se um fortalecimento do movimento operário no Brasil, com a construção de sindicatos unitários maiores e mais consolidados no tempo. Em abril de 1927, com a participação de 36 sindicatos e 26 comissões de fábricas, é apontada a criação da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. E já em 1928, o Partido Comunista do Brasil participa do BOC, Bloco Operário Camponês, que lança um operário negro, Minervino Oliveira, à presidência da República. Com a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, os comunistas passam a ser perseguidos, o que se vai agravar bastante a partir de 1935, após o Levante Vermelho, dirigido pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Mesmo sob intensa perseguição e com muitos de seus dirigentes presos, o Partido Comunista mantém prestígio entre os trabalhadores e tem protagonismo nas manifestações antifascistas que pressionam Getúlio a declarar guerra ao nazifascismo e enviar a Força Expedicionária Brasileira para a Europa. Muitos jovens sindicalistas comunistas se alistam para combater em terras italianas. Esse período, o movimento sindical brasileiro tem grandes avanços, entre eles a criação da CLT, em 1º de maio de 1943. Com o fim da guerra, os comunistas ganham bastante prestígio no país e a hegemonia do movimento sindical brasileiro passa a ser disputada entre os comunistas de um lado e os trabalhistas, getulistas, do outro. Nas eleições de 45, os comunistas elegem uma bancada com 14 deputados e o seu líder maior, Luiz Carlos Prestes, é eleito senador. Mas, diante da ascensão das lutas operárias, novamente a perseguição se abate sobre os comunistas e em 1947 o registro do PCB é cassado. E logo em seguida todos os seus parlamentares, todas as suas bancadas parlamentares são cassadas também. Durante o governo Dutra, os sindicalistas são afastados dos sindicatos, muitos são demitidos, perseguidos. Ainda assim, o Partido Comunista se mantém com prestígio junto aos trabalhadores e já em 1953 estavam frente a uma poderosa greve dos têxteis que durou mais de um mês em São Paulo. O mesmo aconteceu nos anos seguintes, com todo um movimento crescente de greves, cada vez com mais força. Em 1954 é criada, sob a direção dos comunistas, a ULTAB, União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, que mais tarde seria a CONTAG. Em 55 são fundadas as Ligas Camponesas em Pernambuco, tendo à frente Francisco Julião. E em 1962 surge o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. Também em 62 o PCdoB é reorganizado após o racha decorrente do revisionismo soviético que veio à tona no final dos anos 50. Em 64, com o golpe militar, toda a estrutura sindical é demolida. Os sindicatos sofrem intervenção e todos os dirigentes sindicais são perseguidos, presos, assassinados. Nesse período, os comunistas ou foram para o exílio ou para a mais dura clandestinidade. Alguns deles foram para a guerrilha do Araguaia. O movimento sindical autêntico só vai ser retomado no final da década de 70, com a greve dos metalúrgicos do ABC. Nesse período, com o partido ainda na ilegalidade, os comunistas retomam as lutas sindicais. O debate de então volta a ser a questão da unicidade sindical. O PT é fundado a partir de uma composição entre os chamados sindicalistas autênticos, tendo Lula à frente, e várias organizações de inspiração trotskistas, e é criada a CUT, ao passo que as forças que se originaram do antigo partidão fundam a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. E, em 1986, optam em disputar a direção dos sindicatos por dentro, enfrentando os pelegos, os interventores que ainda permaneciam à frente dos sindicatos. Em 89, para se diferenciar das outras forças, os comunistas criam a CSC, Corrente Sindical Classista, e logo em seguida passam a atuar como uma corrente dentro da CUT até 2001, quando, junto com os socialistas e a maioria das federações dos trabalhadores agrícolas e outras forças independentes, fundou a CTB,
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que hoje conta com mais de 1.400 sindicatos, filiados em todo o país. Este é um pequeno relato da história de comunistas. Se você quiser conhecer com mais detalhes, sugiro o livro de Domar Prates e Nivaldo Santana, 100 anos dos comunistas do movimento sindical, que foi publicado recentemente. Na atualidade, insistimos que a unicidade sindical é a melhor forma de organização para os trabalhadores. Defendemos um sindicalismo classista, em oposição ao corporativismo, ou seja, os sindicatos devem sempre levar em conta o interesse da classe trabalhadora e não apenas da sua categoria, e ser solidário com as outras categorias, com os movimentos sociais. Ser um sindicalismo politizado, sem ser aparelhista. Temos interesse em eleger candidatos progressistas e comprometidos com os interesses dos trabalhadores, mas não devemos confundir os sindicatos com os partidos. Daí, estarmos organizados, para além dos sindicatos, em organismos de base e comitês de categoria, ligados ao partido. E defendemos também que os trabalhadores devem ter participação em frente amplas, mas sempre fortalecendo a unidade popular. Tudo isso servindo a um objetivo maior da atuação dos comunistas nos sindicatos, elevar o nível de consciência de classe para que esta alcance o poder político e construa um novo modelo de desenvolvimento econômico para um país rumo ao socialismo. Este é o tema para outra conversa. Por enquanto, ficamos por aqui. Até mais.